Se eu pudesse definir esse episódio faça seus planos e aceite se der tudo errado. Eu sempre fui um cara de fazer muito plano. Eu gosto de brincar que eu sou um fracasso ambulante. O que é o fracasso? Se você tem um plano e ele não acontece, isso é um fracasso. Concorda comigo? Deu errado. Depende. Não. No teu caso não é. Você cisma com isso, mas não é verdade. O Cauê fica boladaço. Porque uma coisa é o seguinte, olha, eu planejei aquilo e daí deu tudo errado. Não é que deu errado. Você acabou não exatamente... Aí vamos contar então a história. Você era um menino do interior... Comunidade. Do subúrbio, do Rio de Janeiro. Quebrada. Da quebrada. A gente já gravou muito lá. Sim. Seus pais moram lá até hoje. Bastante. Né? Meus pais estão lá. Não estão onde a gente nasceu. Estão num lugar melhor. É Marechal. Marechal Hermes, famosa Rio de Janeiro. Do Marechal. Exato. Se você já ouviu... Carioca da Gema. Isso aí. Se você ouviu a batata de Marechal, eu já dei aula pra filha do dono da batata de Marechal. E você estudou também com o Fenômeno, não foi isso? Eu fui na 6ª série, eu fui da sala do Ronaldinho Fenômeno. O Ronaldinho virou Ronaldo. Porque o Ronaldinho é o bruxo, né? Aí você estudava no Santa Mônica. Estudava no Santa Mônica. E lá mesmo você começou a dar aula, não foi? Sim, minha primeira experiência... Você foi dar aula no lugar onde você... Você foi o quê? Você saiu de monitor pra virar professor? Na verdade era o seguinte, eu era bolsista dessa escola. Você era bolsista. Certo? Eu Como tinha você conseguiu bolsa? Pedindo. Você foi lá na escola... Eu só tinha um não. Só tinha um não. Você tinha? Eu era jovem, eu era bem jovem. Meu pai pediu também, eu pedi... seu pai pediu? A gente foi pra pedir e conseguiu. Ajuda a gente e tá tranquilo. Quando eu comecei a fazer o curso técnico mesmo, aprender a programar e tudo mais, por que eu fui aprender a programar? Um tio meu falou assim, pô, por que tu não vira programador? Por quê? Porque eu gostava muito de videogame. Eu jogava muito videogame dos meus primos. E aí falou assim, pô, tu gosta de desenhar? E gostava de me desenhar. Eu era o desenhista da sala. E aquele cara que desenha o professor, desenha os colegas, era eu. E meu tio falou assim, tu gosta de desenho, tu gosta de videogame? Por que tu não aprende a programar? Não tinha essa cenário como tem hoje. Era difícil aprender a programar. Era praticamente impossível, filho. Eu depende. Mal a internet tava. Não tinha. Que mal a internet, rapaz. 91. Não tinha internet. 90, 91. No Brasil, a internet mesmo chegou em 94. Sim, não tinha nem BBS ainda, eu acho. Não. Esquece isso. Não tinha. Aí ele falou que você tinha que aprender a programar. Pra eu poder criar um jogo. Pra você criar um jogo. Aí o meu plano qual era? Vou aprender a programar pra criar um jogo. Mais fracasso. Por quê? Eu nunca criei um jogo, mas eu aprendi a programar. Você criou um jogo... todo seu, toda a sua cena, todo o teu... Eu entenda, quando eu falo fracasso, eu não estou reclamando. Eu sou um cara que eu gosto de classificar, eu sou um fracasso pra cima, sabe fracasso pra cima? É sucesso o nome disso. Não, tipo, tudo que eu planejei deu errado, mas não deu errado pra baixo, deu errado pra ruim, deu errado pra bom. Tudo que você fez foi sucesso. Eu falo brincando, óbvio, por favor, não me entendam mal, não tô reclamando de nada, mas é isso, eu fui pra área de tecnologia por causa disso, era bolsista, e aí uma das coisas que eu era exigido durante o bolsa... A contrapartida era, fica aqui nos laboratórios ajudando as pessoas. Vai lá e tira a dúvida dos alunos. Exato. E aí eu começava a ajudar as pessoas. E como eu disse no episódio anterior, no episódio 0, eu era muito tímido, mas eu era comunicativo. Eu sabia tornar comum. Eu assistia a aula do meu professor, falava, caraca, ele explicou essa parte maneira. Vou repetir. Pô, essa parte não foi tão maneira. Vou tentar criar um paralelo. Eu vivo fazendo isso na minha vida. Você já tá na minha vida há muito tempo. Você sabe que eu sempre invento assim, eu quero explicar negócio de tecnologia. Porque um pedreiro... Tu fala, cara, que tem pedreiro? Eu falo... Tudo ele bota o pedreiro no meio. Eu sempre boto uma coisa mais comum do que um programador. Hoje em dia, programador é mais comum, né? Mas enfim, eu sempre tive isso, eu sempre fui comunicativo. E os meus professores me botaram pra ajudar os colegas. E aí, obviamente, o professor chegava lá, eu tava lá pra ajudar, às vezes falava assim, Guanabara, me ajuda aqui, eu preciso ensinar isso aqui pra eles, ensina aí. Aí eu ficava lá ensinando pras pessoas. Isso no Santa Mônica? Isso no colégio onde eu estudei. Esse meu tio, uma curiosidade, ele estudou na época da Xuxa. Esse teu tio foi teu primeiro mentor, então, Foi. Né? Foi a primeira pessoa... O primeiro mentor da minha vida foi meu pai. Sim, sem dúvida, pra todos nós. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se você tiver um bom pai, seu pai vai ser o primeiro mentor pra todos nós. Meu mentor profissional foi meu tio. Foi meu tio. A gente tava falando aqui nos bastidores até, né? Todo mundo que entra na área de computação, pelo menos na nossa época, né? Tinha aquele primeiro cara que apresentava o computador. Porque hoje não, hoje a criança já tá com um celular, mal sabe quem ensinou o computador. Sim. Muitos veem você como mentor porque você pega no braço de quem tá começando a tecnologia, tá começando a programar. Sim. E pode se espelhar no teu caminho. No teu caso, foi o teu tio. Foi meu tio. E na verdade, meu tio também me apresentou o computador e eu ia pra casa dele pra treinar. Ele tinha um MSX? Não, ele tinha um PC XT.
PCXT, já era melhor do que o MSX. Pô. Tinha. Assim, MSX depois, eu tive contatos antes de MSX, CP500, mas nunca foi aquele negócio assim, tipo, era meio que um brinquedo, tipo, fuça aí que ele faz coisa legal. Com a visão profissional, foi meu tio, pô, vamos aprender Basic. E aí eu fui lá fazendo as coisinhas pra desenhar coisa na tela também, com aquele objetivo. A tartaruguinha, o logo. Isso. Aí ele estudou no Santa Mônica e falou, não, essa vai ser uma escola legal pra você. Mas ele não fez técnico de informática não, ele só sabia que era e que a escola era boa e que o dono tinha bom coração. Ah, a escola tinha técnica informática. Tinha. Não é isso? Um professor brincando com ele, falava que eu dava pra professor. Eu falei, Guanabara acho que dá pra professor. Tem piadinha infame. As piadas sem graça. Aí ele falou, já que eu dou pra professor, eu vou programar pra viver. E sem brincadeira, eles falaram assim, caraca, o Guanabara pode dar aula. E o meu professor Valdir, que era o coordenador, né, o bambambam do negócio, quando eu saí da escola, o professor Valdir fez um convite. Eu saí da escola e fui trabalhar exatamente com meu tio. É doente mental aquele cara. Ele é físico nuclear. Ele é cabeçudão, cara. Ele é muito bom, muito bom. E ele é físico nuclear, mas tem conhecimento de programação, tem esses conhecimentos todos que todo bom profissional hoje tem. Barrinha de XP, aquele negócio que a gente já falou. Eu fui trabalhar com meu tio. Eu fui trabalhar num laboratório de ciências radiológicas na Universidade Estadual. E eu fazia sistema pra aparelho de raio-x. E aí eu falei assim, cara, a minha primeira experiência como programador. Eu falei, putz, eu vou viver disso o resto da vida, filho. Você programador. Vou ser programador, assim, do primeiro até o último dia da minha vida. Desse momento até o último da minha vida, programador. E eu gostei muito disso, sabe? Abriu a mente de não ser só um criador de jogos. Eu falei, putz, que maneiro, eu tô trabalhando com a parada de saúde. E aí eu trabalhava durante o dia como programador. E aí o meu professor Valdir me fez um convite. Você não quer dar aula de noite? Basicamente você vai fazer a mesma coisa que você fazia aqui quando você era estagiário. Aí você já tinha concluído? Já tinha concluído. Já tava trabalhando com meu tio. Que na verdade ele falou assim, você consegue me ajudar? Você vai fazer essa monitoria. Depois eu descobri que eu ia ficar em sala de aula sozinho mesmo. Tipo, vai lá e se vira. Eu tinha 16 anos, filho. Sim. E aí eu ia dar aula pra galera também de 14, 15, 16, galera da minha idade. Só que no primeiro dia de aula ele falou assim, putz, não vai pra unidade A, não, vai pra unidade B. Eu ia pra Campo Grande, eu ia pra Cascadura e eu fui pra Taquara. E de noite era supletivo lá. Eu dei aula, meu aluno mais jovem tinha 30 anos, sabe? Eu era um cara de 16 anos dando aula pro cara de 30. E eu dava aula de Visual Basic, eu dava aula de linguagem de programação mesmo. Mas às vezes é até mais interessante dar aula pra alguém que já é maduro, não é? Do que às vezes um jovem... Imagina, você jovem encontrando um monte de jovens. Meio que rola aquela... Eu lembro que eu tinha um professor de física que ele tinha mais ou menos a idade da gente. A turma não respeitava ele, não. Não sei como era com você. Cara, minha turma é muito louco. A minha turma não me respeitava pelo que eu... Visualmente, eu era um moleque muito jovem. Mas eu chegava e falava assim, galera, eu não dava aula, não subia no tablado. No púlpito? Não subia no púlpito pra, olha, eu sou o professor. Sim. Não, eu sentava no meio e falava, galera, olha só, isso aqui, ó, papapá. E no laboratório fica mais fácil. Então eu dava aula lá no meio deles, eu era meio que um deles, mas sem ser um deles, eu era mais jovem que eles. Sim. E aí os moleques ficavam assim, caraca, mano, esse menino é bom, sabe? E eu gostava disso. Eu falei, gente, eu tô ajudando vocês aqui, que vocês vão trabalhar. De manhã eu tava lá na UERJ programando. Eu falei, caraca, programador na UERJ. Na verdade, eu não era concursado, não. Eu era, tipo, um contratado. Tava num projeto. Tava envolvido nesse projeto do Laboratório de Ciências Radiológicas. Então, eles me respeitavam por onde eu tinha chegado com 16 anos. Falei assim, putz, esse moleque vai me ajudar a chegar lá também. Então, eles gostavam muito de mim. Eu era meio que o mascote deles. Tanto que no primeiro dia de aula, eu tava de mochila nas costas. Eu tirei a mochila, botei na mesa do professor. Falei assim, e aí, galera, a gente vai começar a aula de... Aí um gritou lá de trás, cala a boca, filho. Tu não é professor não, tu é aluno. Senta aí, cala a boca. Para de falar besteira. Tem uma cena do filme Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio. E no vídeo, ele é mais ou menos... Ele retrata... Ele é um aluno, que ele chega dentro da sala e ele vê uma zoeira. Daí ele vê a oportunidade, pô, vou chegar lá no palco e vou sair dando aula como se fosse professor. Entendeu? E daí ele começa a dar aula e ele vai dando aula durante um tempo e depois chama o pai dele na faculdade, não sei se era escola, pra dizer, ó, seu filho tá dando aula já, tem 3 meses aqui. Meu Deus do céu. Não, eu era contratado. Você era... Na verdade, nessa época, isso era 1994. 94 pra 95. Eu não poderia nem ter carteira assinada. Porque eu tinha 16 anos. Eu também fiquei nessa condição durante o tempo. Então, mas aí o que eu fazia? O professor Valdir era meio que o professor da turma, eu dava aula e ele me repassava o dinheiro. Era um monitor na camaradagem. Sim, isso. Mas foi a minha melhor experiência, porque eu comecei a entender que ser professor
tava dentro de você. Eu aprendi uma parada, Cauê, que eu aprendi na minha vida de professor, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi como sendo professor. Por exemplo, se eu pego aqui uma cesta de laranja e eu falo assim, pô, vou dividir essas laranjas contigo. Eu tenho 10 laranjas aqui. Se eu divido contigo, você fica com quanto? 10 vai ficar com 5. Você vai ficar com 5, eu vou ficar com 5. Certo. Se eu pego 20 laranjas e divido contigo, eu vou ficar com 10, você vai ficar com 10. Educação, eu tenho as minhas hard skills, eu tenho meu conhecimento. É um bem intangível que você consegue multiplicar, né? Se eu divido contigo, eu continuo com tudo e você pode ficar com tudo também. Então, assim, dividir educação é somar, sabe? Então, quando eu aprendi isso, que dando aula eu aprendi até outras formas de ensinar, por exemplo, se eu ia dar uma aula de um conceito simples, a 10ª aula ia ser melhor do que a 9ª, a 9ª foi melhor que a 8ª, a 8ª foi melhor que a 7ª. Isso é muito legal, sabe? Eu aprendi essa parada com 16 anos. Então, pra mim, isso como profissional, isso foi maravilhoso. Quem com 16 anos tá tentando aprender essa parada? Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.